Hoje é 15 de julho de 2020. O escriba ontem dormiu impressionado com essa expectativa de crise gerada por declarações do ministro Gilmar Mendes envolvendo as Forças Armadas, mas sem qualquer acritude especial. Aquilo ofendeu muito os militares e gera ainda hoje comentários muito sérios, respeitantes ao tema, inclusive mais acentuados no jornal A Folha de São Paulo, como mostrou a coluna Painel na Notícia de Fato. A pasta é o Ministério da Defesa, usa como argumentos artigos da Lei de Segurança Nacional e do Código Penal Militar, que em alguns casos podem alcançar civis. O escriba é um tanto quanto freudiano na análise do que se passa na cabeça das pessoas. Freud tem capítulos grandes na obra dele respeitantes aos chamados atos falhos, e vê nos atos falhos retratos não muito censurados daquilo que se passa no subconsciente dos interlocutores. O escriba não entendeu muito as declarações do ministro da Defesa. Foi anteontem que isso aconteceu, quando o eminente ministro acentuava que os comentários ou as declarações do ministro Gilmar Mendes não contribuíam para a democracia ou para o fortalecimento da democracia no país. O que se tem a entender sobre essa consideração do ministro da Defesa? Isso não contribui para o fortalecimento da democracia no país. Significaria que a agressão teoricamente feita às Forças Armadas brasileiras determinaria uma reação violenta no sentido de se enfraquecer a nossa democracia. Significaria que as chamadas Forças Armadas tentariam, quiçá, envilecer a democracia conquistada não muito antigamente pelos brasileiros, com a imposição de algum ato de força, um outro AI-5, quiçá. O ministro da Defesa precisa explicar essa exemplificação. Isso não contribui para o fortalecimento da democracia no país. É um ato falho? É alguma consecução de raciocínio escondido em tese sob os cobertores protetivos do consciente? O que quis o ministro da Defesa acentuar com isso? E, na verdade, dentro dessa perspectiva, ou dentro deste preconceito,
ou dentro desta alocução esquisitamente abstrusa, o ministro da Defesa teria antecipado aquilo que veio em seguida o articulista, este velho cavaleiro andante da advocacia criminal, se diz agora, aos 62 anos de especialidade, se diz ainda meio ingênuo em matéria de imaginação, porque nunca imaginou, enquanto sugeria que o escriba encarregado de fazer hipoteticamente a representação do Ministério da Defesa concernente às hipotéticas declarações do ministro Gilmar Mendes, nunca imaginou que aquele escrito, cujo teor este escriba não conhece, nunca racionalizou que aquela representação iria conter o pedido de socorro à Lei de Segurança Nacional, que é, evidentemente, um ato da ditadura. Então, a criatura que redigiu esse escrito para o ministro da Defesa, de duas uma, ou levou o ministro da Defesa na conversa, ou o consultou antes a saber o que seria posto na representação, como se faz nos diversos órgãos representativos das nossas autoridades, ou fizeram juntos. E, nesse sentido, o ministro da Defesa não só autorizou, como concorreu para o pedido de assentimento à famigerada Lei de Segurança Nacional. Dentro desta perspectiva, lá atrás, ou seja, anteontem, a declaração, que é sim um ato falho, que é uma ameaça, no sentido de que as declarações do ministro Gilmar Mendes não estavam a constituir o fortalecimento ou contribuir para o fortalecimento da democracia brasileira. Isto é uma ameaça. Em outros termos, nós ficamos zangados e podemos, sim, ripostar num sentido mais agressivo quando advertimos que isso não contribui para o fortalecimento da democracia, ou seja, isto está arrefecendo a força da democracia brasileira, no sentido de haver, por exemplo, uma ponte a ser atravessada caso a situação se tornasse mais repleta de acritudes. É bom que o ministro da Defesa pense nisso. Se foi ele que escreveu aquilo com plena responsabilidade. A remissão à Lei de Segurança Nacional. E se foi um escrivão a escrever com caneta Bic, quiçá, ou auxiliar a escrita com uma manumissão por uma caneta Bic, se foi outro, seria bom, seria muito importante que fiscalizasse o escrito ou do subordinado ou do colaborador, porque aquilo vem como manifestação de vontade das três áreas militares que a nação tem: a aeronáutica, a marinha e o exército. É um pedido de auxílio de uma lei podre, famigerada assim, e deixada na poeira das gavetas do autoritarismo. Isso não se faz. Esse escriba
na sua santa ingenuidade, havia esquecido de que alguém poderia abafar os nossos pendores democráticos e buscar auxílio daquele almanaque posto nos cofres envelhecidos do autoritarismo, mas foram buscar a Lei de Segurança Nacional. Foram buscar o Código Penal Militar e foram largar uma bucha nas mãos ou no colo do Procurador-Geral da República a ser destrinçada, a ser desmilhada essa bucha pelo representante máximo do Ministério Público Federal da União. Esse escriba não quer trazer as hipóteses daquilo que o Procurador-Geral da República pode fazer no exame dos aspectos jurídicos dessa convulsão. Não quer. Apenas aponta os atos falhos, caracterizados, em primeiro plano, pela afirmativa de que aquele conflito estava a enfraquecer a democracia brasileira, isto num dia, e no dia seguinte a convocação hipotética à Lei de Segurança Nacional. O Brasil não é mais aquela expectativa de republiqueta encontradiça lá atrás. E seja lá aquilo que o ministro Gilmar Mendes queria dizer com o que afirmou, não vale uma ameaça desse tipo, como crianças zangadas ameaçando jogar pedra na casa do vizinho, quebrando os vidros da residência do confinante. Isso não se faz. Não é assim que se procede. E essa bucha largada no colo do Procurador-Geral da República precisa ser muito bem administrada para que isso não se transforme em aspecto muito pior, muito mais violento do que esse aprendizado intelectual que vem vindo à cabeça de todos. O ministro Gilmar Mendes apenas afirmou com mais agressividade o que está se instalando no raciocínio da brasilidade, porque se insiste em manter o general Pazuello, que é um homem da ativa, no Ministério da Saúde, e isso constituindo ironias no mundo inteiro respeitante a essa particularidade. Chega de militares rodeando a presidência da República. Os militares têm suas funções específicas e não devem nem podem ser convocados a resolver pandemia, inclusive, que está a reduzir esta sim a saúde dos brasileiros. Este escriba, para arredondar o tema, ontem ironizou com a possibilidade de haver uma espécie de ataque racial ou uma população inteira por via culposa.
e não dolosa, ou seja, por imprudência, negligência ou imperícia. E não pensou, afirma com bastante sinceridade, que o ministro da Defesa fosse buscar o veneno deixado pela ditadura numa gaveta qualquer, a ser desfolhado e trazido ao Procurador-Geral da República como se fosse uma legislação eficaz a ser debulhada para a solução da crise ou até para que o ministro Gilmar Mendes fosse processado criminalmente. Que coisa trágica. Processasse um ministro do Supremo de Segurança, processasse um ministro do Supremo Tribunal Federal, usando-se o Código Penal Militar e a Lei de Segurança Nacional. Esse escriba precisava ter a pena da sua caneta rasurada, quebrada e jogada ao lixo, porque é uma inspiração ruim, uma inspiração morfética, uma inspiração malévola e satânica, que não deveria estar na cabeça de um intelectual. Se foi o ministro da Defesa que fez, que redigiu, a militares escrevendo bem, pensou mal. E se foi alguém convocado por ele para fazer aquilo que ele assinou, representando inclusive as 3 armas, pior ainda, porque confiou a caneta a alguém que queria usar o fuzil, a metralhadora e a baioneta. Dito isto, vamos ao trabalho. É hora de encerrar e aguardar o que vem por aí. O escriba entende que isso não vai muito longe, não. Vai parar onde deve, porque se for adiante, vai ficar muito pior, porque as Forças Armadas não engolem aquilo que constituiria uma agressão, ficaram enraivecidas. Mas o povo brasileiro também não ficará em paz se houver ultrapassamento da razoabilidade nesse conflito, que pode ou não vir por aí. Dito isto, vamos ao trabalho. E la nave va!